Dando continuidade, então, a essa aula introdutória, nós agora vamos terminar de falar um pouquinho sobre os fundamentos químicos da bioquímica. Então, é muito importante a gente lembrar que a gente está falando de uma bioquímica baseada, basicamente, em química orgânica, química do carbono. A gente já viu na nossa videoaula anterior os motivos que fazem do carbono o elemento central da química das principais biomoléculas, né? Essa ampla capacidade de fazer ligações com o oxigênio, o nitrogênio, o hidrogênio e com o próprio carbono. Bom, os compostos que contêm o carbono, eles existem como estereoisômeros. O que são estereoisômeros? São moléculas com as mesmas ligações químicas e a mesma forma molecular, mas que ocorrem em diferentes configurações. Então, basicamente, aqui das nossas aulas de bioquímica, a gente vai ver isômeros geométricos na sua propriedade cis e trans. Aqui, por exemplo, a gente tem o ácido maleico e fumárico, que são dois isômeros geométricos. Eles são formados pelos mesmos elementos químicos, eles têm a mesma constituição de ligações químicas. Entretanto, por que eles são isômeros geométricos? Porque eles diferem no arranjo dos seus grupos constituintes com respeito à ligação dupla, que é rígida. Então, se você pega essa ligação dupla aqui como referência, você vai ver que a localização dos grupos ligados aqui nessa ligação dupla, que envolve dois carbonos, ela é diferente, a posição desses grupos no ácido maleico e no ácido fumárico. E isso faz com que o ácido maleico seja um isômero cis e o ácido fumárico um isômero trans. Veja que no caso do isômero cis, grupos carboxílicos estão embaixo, hidrogênios em cima. No caso da configuração trans, fica um grupo carboxílico e um hidrogênio em cima e também um grupo carboxílico e um hidrogênio embaixo. A gente vai ter muita molécula aqui ao longo das nossas aulas de bioquímica em que a gente vai ver o isômero cis e trans, como, por exemplo, a gente vai ver esse tipo de ácido orgânico tendo essa diferença de isômero geométrico, e isso, claro, tem a ver com as funções, com o reconhecimento dessas moléculas dentro de certas vias metabólicas. Um outro tipo de isômero muito importante aqui na bioquímica são os isômeros ópticos, que acabam aparecendo em moléculas quirais. Bom, primeiro a gente precisa saber a diferença de uma molécula quiral para uma molécula não quiral. Bom, uma molécula não quiral é aquela molécula que, quando girada, pode ser sobreposta à sua imagem especular. Então, se a gente pega essa molécula e olha a imagem especular dela, e a gente gira essa molécula e olha a imagem especular dela, ela se sobrepõe. Então, o que isso quer dizer? Que a molécula girada se sobrepõe à imagem especular. Vejam aqui. Aqui a gente tem a molécula na configuração original, essa é a imagem especular dela. Gira a molécula, olha para cá. É a mesma coisa da imagem especular. Então, por isso, esse tipo de molécula é não quiral. A molécula quiral é aquela que, quando você gira, você não pode sobrepor ela sobre a sua imagem especular. Então, aqui a gente tem uma molécula original, a imagem especular dela. Girei a molécula original, obtive isso daqui, olha que eu não consigo sobrepor com a imagem especular. E nesse caso, quando você tem moléculas quirais, você tem os vários isômeros ópticos, que são os isômeros obtidos pelas várias posições que os grupos ligantes do carbono quiral central assumem uns dos outros, tá? Exemplo de isômero óptico, a gente tem L-aminoácido, D-aminoácido, L-glicose, D-glicose. E nos organismos vivos, as moléculas quirais geralmente estão presentes como um dos dois isômeros ópticos possíveis. No caso dos aminoácidos, a gente encontra os aminoácidos nos seres vivos apenas na forma L. E no caso da glicose, a gente só encontra nas células dos seres vivos o isômero óptico D. E por que é tão importante a gente falar de isomeria geométrica e isomeria óptica para as moléculas orgânicas, as moléculas que têm carbono? Porque as interações entre as biomoléculas são estereoespecíficas, ou seja, a interação entre duas moléculas vai levar em consideração
a isomeria que ela assume, se é geométrica ou óptica. Por quê? Porque a estrutura tridimensional de qualquer biomolécula, determinada pela sua configuração e a sua conformação, sempre vai ter relação direta com a função. E aqui a gente tem, nessa figura, uma molécula de glicose, que está mostrada aqui, se encaixando perfeitamente no sítio catalítico da enzima hexoquinase, que vai adicionar grupo fosfato em monossacarídeos do tipo hexose. Nesse caso, então, essa interação ela é específica para o isômero, no caso, o isômero D da glicose. E essas interações, como a gente viu lá anteriormente aqui nessa aula, elas envolvem interações não covalentes entre a proteína, que é a enzima hexoquinase, aqui mostrada em azul, e a molécula de glicose, o açúcar, aqui mostrado em vermelho e preto. E aqui a gente tem um princípio básico fundamental da bioquímica, que é que a forma de uma biomolécula sempre está relacionada à função que aquela biomolécula vai executar nos seres vivos. Bom, ficou faltando só esse restinho dos fundamentos químicos. Tem alguma pergunta ou dúvida? Tá tranquilo? Ô, Rafael, um carbono quiral, ele sempre vai ter os 4 ligantes diferentes? Geralmente, sim, mas não necessariamente. Por exemplo, o carbono quiral dos aminoácidos, aquele carbono alfa, ele é quiral. Entretanto, para alguns aminoácidos, o radical e o hidrogênio sozinho é o mesmo, é o caso da glicina. E isso não faz com que ele não seja quiral, entendeu? Entendi. Mas, de maneira geral, a grande maioria dos carbonos, para ser quiral, ele tem que ter os 4 grupos diferentes, salvo essas exceções, igual é o caso da glicina, que é o único aminoácido que o radical é igual a um dos componentes dele, tá? Bom, e agora, saindo da química, a gente vai entrar um pouquinho na física. Então, a gente vai ver os fundamentos físicos que estão por detrás da bioquímica. E existem alguns conceitos físicos fundamentais para a gente entender, né, algumas coisas que a gente vai estudar aqui em bioquímica. Primeiro, a gente precisa entender o que é um sistema, né? Um sistema, do ponto de vista físico, é a parte do universo que a gente pretende estudar. A fronteira é uma linha que separa o sistema do exterior, que é o universo. E a vizinhança é o resto do universo que rodeia o seu sistema isolado do universo pela fronteira. Portanto, a gente pode dizer que o universo, do ponto de vista físico, nada mais é do que a união do sistema com a vizinhança. A gente pode dizer, portanto, que o sistema são todos os reagentes e produtos, todos os solventes que contêm uma atmosfera imediata. Falando com português mais direto, a gente pode dizer que o sistema é tudo dentro de uma região definida do espaço. E o universo sempre é constituído do sistema isolado, que é isolado do universo por algum tipo de fronteira, e o meio em que ele se encontra, que nada mais é do que a vizinhança do sistema. E aí eu pergunto para vocês, quais tipos de sistemas são os mais comuns do ponto de vista físico? O sistema pode ser de que tipo, do ponto de vista físico? Quais são os tipos de sistema? Fala em relação ao tamanho, nível de organização? Por exemplo, quântico, atômico, molecular? Não. Eu quero saber sobre a relação do sistema com o universo. Classifica-se ele em 3 tipos. Com relação aos tipos de troca que o sistema faz com o universo, para ficar mais claro. Não se lembram? Não, essa eu não lembro. Então, vamos lá. Com relação, então, aos tipos de troca que um sistema pode fazer com o universo que o rodeia, ou melhor, com a vizinhança, tem 2 coisas que um sistema pode trocar com a vizinhança dele, com o universo que está diretamente em contato. O que um sistema isolado
pode trocar com a vizinhança dele? Do ponto de vista físico, gente. Energia. Energia. Calor. Que é energia. Luz. Que é energia. Ondas. Energia. Matéria. Massa, matéria. Perfeito. Então, com relação a tudo isso que o Nathan falou, que se resume a energia e massa, o sistema pode ser classificado em relação às suas trocas com o universo em isolado, fechado ou aberto. Um sistema isolado da sua vizinhança, isto é, do universo que está imediatamente em contato com ele, é aquele que não troca energia nem massa. Isso faz dele um sistema isolado. Um sistema fechado é aquele que não troca massa com a vizinhança, porém, pode ocorrer troca de energia entre um sistema e a sua vizinhança, o universo que o rodeia. E um sistema aberto é aquele que troca com a sua vizinhança tanto matéria, massa, como também energia. E aí, quando eu falo troca, gente, é o sistema receber massa e energia da vizinhança, como também o sistema ceder massa e energia para a vizinhança, ok? E aí eu pergunto para vocês, olhando essa definição, os seres vivos, os organismos, eles são um sistema isolado, fechado ou aberto em relação ao ambiente em que o organismo se encontra? Aberto. Sistema aberto, perfeito. Por que os organismos são considerados sistemas abertos? Porque eles trocam tanto energia como matéria com o ambiente em que se encontram. Por exemplo, os organismos obtêm energia do meio basicamente de duas formas. Ou eles vão absorver energia a partir do uso de combustíveis químicos, como é o caso da respiração celular, que vai extrair energia a partir da oxidação da glicose, como também nós teremos organismos que absorvem energia da luz. E os seres vivos, eles estão sempre recebendo massa, incorporando átomos no ambiente, e eles também devolvem átomos para o ambiente, seja através de excretas, seja através de fezes, ou através da devolução dos átomos quando esse organismo morre. Então, como algum de vocês falou, os organismos, os seres vivos, são considerados sistemas abertos, tá? Queria que vocês se lembrassem quais são as duas leis da termodinâmica, que são aspectos da física importantes aqui para a bioquímica. Quem se lembra? Conservação de massa. Termodinâmica. Ninguém se lembra das leis da termodinâmica? Conservação de energia? A primeira lei da termodinâmica é a lei da conservação da energia. E o que ela diz? Em equilíbrio térmico também. O que a lei da conservação da energia diz? É aquela lei que fala que nada se cria, tudo se transforma. Essa é uma outra lei, não é a da termodinâmica, mas tem a ver. Então, alguém se lembra? Transferência de calor? Não entendi. Transferência de calor por meio de trabalho? Quase isso. Vou colocar ela aqui para vocês, então, para vocês relembrarem. Primeira lei da termodinâmica é conhecida como lei da conservação da energia, tá? A energia não se cria nem se destrói, ela muda de uma forma para outra. Portanto, a primeira lei da termodinâmica estabelece que em qualquer mudança física ou química, a quantidade de energia do universo permanece constante. A energia usada pelo sistema não é gasta, mas é transformada ou convertida em outra forma de energia. Então, os seres vivos, eles estão constantemente convertendo
uma forma de energia em outra. Vamos dar uma olhadinha aqui. Quando a gente pensa, por exemplo, na fotossíntese, a gente está tendo a energia da luz solar sendo convertida em uma energia química uma energia química que está presente aqui em várias ligações covalentes presentes na molécula de glicose. Então, quando a gente pensa na fotossíntese como uma redução do gás carbônico mediada pela luz, a gente está tendo nada mais, nada menos do que a conversão da energia luminosa em energia de ligação covalente aqui na molécula de glicose. E quando a gente tem a oxidação da glicose em um indivíduo, um ser vivo que está fazendo respiração celular, a gente está convertendo essa energia química que está armazenada nas ligações da glicose em energia química que as células armazenam de uma outra forma, lá nas ligações fosfato-fosfato de alta energia em moléculas de ATP. Então, quando, por exemplo, a gente quer ver exemplos dessa aplicação da primeira lei da termodinâmica, você tem aqui um tijolo extremamente elevado, que tem muita energia potencial devido à posição dele em relação ao centro de gravidade da Terra. Se você solta esse tijolo ganha velocidade, então a energia potencial dele está sendo transformada em energia cinética de movimento. E quando o tijolo encosta no chão, ocorre um atrito entre o tijolo e o solo, o que gera calor. Portanto, essa energia de movimento foi transformada em energia térmica. Veja que a gente teve transformações de energia. Outro exemplo, você tem energia armazenada nas ligações de moléculas de hidrogênio e de oxigênio. Tem energia de ligação química. Quando essas moléculas começam a se movimentar e você começa a fabricar água, você tem uma movimentação rápida das moléculas quando você aquece o sistema e isso gera energia cinética. Depois que você deixa esse sistema entrar em equilíbrio, ele perde calor para o arredor, para a vizinhança, transformando a energia cinética em energia térmica. Quando você tem uma bateria, você tem energia de ligação química. Ao ligar essa bateria num equipamento, você transforma a energia de ligação química da bateria em energia elétrica, que ao ligar o ventilador transforma-se em energia cinética, movimentando o ar. E aqui na fotossíntese, você tem energia eletromagnética transmitida pelas ondas da luz, que excita elétrons na clorofila, que adquirem energia cinética de movimento, que é utilizada para produzir energia química, que é armazenada nas ligações de uma molécula, por exemplo, de glicose. Então, vejo que aqui a gente tem vários exemplos aonde energia é transformada de uma modalidade para outra. Praticamente, pessoal, todos os seres vivos obtêm energia direta ou indiretamente da energia da luz solar, através de reações químicas nas quais, como eu já expliquei anteriormente, o fluxo de elétrons é que vai fornecer a energia para os organismos. Esses elétrons podem ser originados da quebra da água pela luz, como a gente vai ver na aula de fotossíntese, ou esses elétrons vão ser originados da excitação da molécula de clorofila pela luz, ou esses elétrons podem ser originados da oxidação de compostos orgânicos ou inorgânicos em organismos quimiotróficos, tá? Esses elétrons também podem ser obtidos através de reações de oxirredução. E essas reações de oxirredução geralmente vão ter um reagente que vai ser oxidado e vai perder elétrons, enquanto um outro reagente vai ser reduzido e ganha elétrons. E muitas vezes esse fluxo de elétrons em reações de oxirredução também vai levar a transformações de energia. Por isso que é muito importante, ao pensar em metabolismo energético, lembrar que ele vai seguir a primeira lei da termodinâmica, a conversão de energia. Ok? Ok. E aí eu pergunto para vocês, esse slide é a minha cara. Quem tem toque de organização? Quem que se identifica com
essa pessoa que faria o que eu faria. Você vê ali um pincel vermelho gritando no meio dos pincéis negros, fora da categoria dele. Tenho certeza que tem pessoas aí que não tinham toque, mas depois de fazerem iniciação científica comigo, passaram a ter toque. Por que eu estou falando disso, gente? Porque o toque, ele segue a segunda lei da termodinâmica, que é o seguinte: a tendência do universo à desordem requer gasto de energia. Por quê? Desorganização é fácil, é espontâneo. Agora, organização é difícil, tem gasto de energia. Então, o universo ele conspira para ficar na bagunça. Enquanto que para você sair da bagunça e ir para a organização, você tem um desprendimento de energia. Para o pincel vermelho ir para o local correto dele, olha lá, o cara teve que deslocar, investiu energia, gastou uns ATPs, deve ter queimado alguma glicosezinha ali para levar essa mesa para o estado máximo de organização dela. E aqui é a mesma coisa. Quando você tem uma reação dita espontânea, ela tira o universo do estado de organização e leva o universo para o estado de desorganização. Para que essa reação aconteça, você não tem um gasto de energia grande, ela é espontânea. Entretanto, você sempre vai ter um grande gasto de energia, um investimento muito grande de esforço para tirar o universo do estado desorganizado e levar o universo para o estado organizado. Então, falando com português direto, o universo tende à desordem, enquanto que a organização sempre, para ser produzida e para ser mantida, ela envolve gasto de energia. Ok? Ô, Rafael, Oi. isso também acontece com os corpos, vamos supor, em relação à temperatura. Se eu pego um pedaço de ferro quente e coloco em cima de uma mesa de metal fria, a tendência é que a temperatura desses dois corpos se equilibrem. A gente pode seguir esse raciocínio dentro da bioquímica? Pode. Ou a gente investe energia para manter a diferença de temperatura? Não, porque o que acaba acontecendo? Na verdade, aí você tem um corpo muito quente e um corpo frio. Eles estão em contato, né? Então, a tendência do universo é distribuir essa energia. Por isso que o outro esquenta. Porque você tem uma grande diferença de energia e aí a energia vai passar de um para o outro. É como se o universo tendesse a uma desordem igualmente distribuída. Entendeu? Então, isso aí não seria uma tendência ao próprio equilíbrio? É, mas aí você está falando do equilíbrio térmico, não a um equilíbrio químico igual que a gente vai discutir para frente. Ok? Certo, obrigado. E aí, então, a gente, fazendo essa introdução aqui, a gente vai para a segunda lei da termodinâmica, que é a lei que define que a entropia, que é medida pela variável S do universo, sempre aumenta. E aí a gente precisa entender, então, que a tendência da natureza é se mover para o maior grau de desordem do universo. Porque a entropia, que nada mais é do que grau de desordem do universo, está sempre aumentando. E aí a gente vê isso daqui. Talvez isso daqui vai ajudar você a entender, Nathan. Quando as moléculas estão extremamente organizadas e quietinhas, elas têm um grau de entropia menor. Quando as moléculas estão se agitando e distribuídas de forma aleatória, elas têm o grau de entropia maior. E aí que vem talvez o que vai fazer você entender. Quando você tem a barra de ferro quente encostando na barra de ferro fria, a barra de ferro fria está nesse estado. E a barra de ferro quente está nesse estado. Então, o universo não quer aumentar a entropia de tudo? Ele vai transferir um pouco de energia térmica do quente para o frio e vai aumentar a entropia
da barra fria. Isso faz com que a entropia geral do universo agora aumente. Deu para pegar? Ah, deu sim, ficou mais claro agora. É como se a barra fria tivesse uma organização complexa e o universo fosse contra isso. Não complexa, mas organizada. Certo. Beleza? Não, Bom, entendi, ficou mais claro, obrigado. e aí, Rafael, pode falar. eu tenho uma dúvida. Se o universo ele tende à entropia, à desorganização, como que a gente pode explicar isso em relação à teoria do Big Bang, que é uma desordem que foi criar a ordem? Então, isso vai ter que perguntar um físico, porque foge do meu conceito, tá? Provavelmente, o que aconteceu no Big Bang foi, você tinha uma grande quantidade de matéria acumulada num ponto, e a entropia disso aumentou demais a tal ponto que não foi possível conter, e aí explodiu e está em constante expansão até hoje. E aí eu não sei até que ponto isso vai aumentando, é muito mais físico do que biológico, aí foge mesmo do meu conhecimento. Ok. Beleza? Bom, então vamos lá, gente. Traduzindo, então, essa segunda lei da termodinâmica, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que a variação de entropia sempre é dada pela entropia final subtraída pela entropia inicial. Lembrando que a entropia, para quem não pegou ainda, é o grau de desordem de um sistema, ou se a gente está falando da entropia do universo, o grau de desordem da entropia do universo. Se a variação de entropia tem sinal positivo é maior que zero, a gente está falando que a entropia do sistema aumenta, e aumenta a desordem. Se a gente está falando que o ΔS, a variação de entropia, é menor que zero, a gente está falando que a entropia está diminuindo. Então, está tendo uma diminuição da desordem. E a segunda lei da termodinâmica diz que a entropia do universo sempre aumenta. Portanto, ela diz que a variação de entropia do universo sempre tem que ser maior que zero. Ok? Ok. Rafael, isso aí é o que acontece na geladeira? Como assim? Na geladeira você está indo contra a tendência, né? Porque você está resfriando algo que naturalmente ia perder calor. Ótimo. E aí a geladeira gasta o quê? Energia. Por isso que ela gasta energia. Porque você está indo contra a tendência natural. E para você ir contra a tendência natural, você tem que investir o quê? Energia. Na verdade, não está indo contra, está indo de acordo. Você gasta energia para diminuir a entropia. E não gasta energia para deixar a entropia aumentar. O interessante sobre a geladeira é que para ela funcionar, ela tem que estar dentro de um isolado. O lado de fora da geladeira, que é aquela grade, a temperatura está sempre aumentando, enquanto a temperatura de dentro da geladeira está sempre diminuindo. Por quê? Porque o sistema da geladeira é pegar uma energia elétrica. Olha aí a primeira lei da termodinâmica. Ó. Ela está pegando energia elétrica, está convertendo numa energia mecânica para movimentar motor lá dentro, ok? Nesse processo, você não tem uma conversão 100% eficiente, então ela perde energia na forma de calor, por isso que ela esquenta esse motor. Esse motor é utilizado num sistema de refrigeração que usa a energia mecânica do motor para produzir um resfriamento dentro da geladeira, que, por sua vez, vai diminuir a entropia desse sistema que é o interior da geladeira. Então, aqui a gente viu as duas leis da termodinâmica, a da conversão da energia, que é a primeira, e a segunda, que você gasta energia para diminuir a entropia de um sistema, já que o universo quer que a entropia sempre aumente. Eu li um texto sobre a conservação de energia na geladeira, que ele falava que se você deixar a geladeira ligada e aberta dentro de um quarto fechado, a temperatura desse quarto ela vai ser constante, justamente porque o frio gerado dentro da geladeira ele é como se fosse equivalente ao calor gerado no motor. Então, a gente tem a conservação de energia entre esses dois pontos. É possível. Teria que se fazer o experimento, porque você tem que ver se de fato a geladeira vai ter um sistema que, à medida que o quarto esquente, ela aumenta o sistema de refrigeração e aí os dois vão se contrabalancear. Eu acho que tenderia sim a um balancear o outro, mas eu não tenho certeza, porque, como eu disse, né? Perfeito.
Eles fizeram isso, eles isolaram todas as temperaturas externas, e aí eles avaliaram só a diferença dessas duas temperaturas. Beleza. Bom, para a gente terminar esse vídeo, então vamos entrar com mais um conceito aqui. A gente tem que, então, pensar que a energia total de um sistema ela é medida pela variável G. E ela é determinada pela entalpia, que é o número e os tipos de ligações existentes naquele sistema, a entropia e a temperatura absoluta. Então, a energia livre de um sistema é determinada pela entalpia, que é o número e o tipo de ligação que existe dentro daquele sistema, o grau de desordem, que é a entropia, e a temperatura absoluta, que é expressa nesse tipo de equação que eu vou mostrar agora, na unidade de Kelvin. Então, toda vez que a gente está falando, então, do total de energia livre de um sistema, a gente está falando que a energia livre é igual à entalpia subtraída pela entropia multiplicada pela temperatura absoluta daquele sistema, ok? E, portanto, se os sistemas vão ter uma variação de energia livre, a gente vai pegar essa equação e vai trazer variações. Bom, a variação de energia livre total que ocorre nas reações químicas sobre uma temperatura constante é fruto tanto da quebra como da formação de ligações químicas associada a uma alteração da entropia do sistema. Então, toda vez que você tem uma reação química acontecendo, você tem ligações químicas sendo rompidas, ligações químicas sendo produzidas. Isso vai alterar a energia livre total daquela reação que ocorre em um sistema isolado. Ao mesmo tempo, a reação química também altera a entropia do sistema. E, por isso, a gente pode dizer que a variação de energia livre total, o ΔG, é dado pela variação de entalpia subtraída pela multiplicação da temperatura, que foi constante, pela variação de entalpia. Portanto, a variação de energia livre é determinada pela variação de entalpia, que reflete o tipo e o número de ligações químicas e também de interações não covalentes que foram destruídas ou formadas naquele sistema durante uma reação ou durante um metabolismo qualquer, e também essa variação de energia livre é determinada pela variação de entropia, que descreve a variação da aleatoriedade do sistema durante a ocorrência daquela reação química. Ok, pessoal? Deu para entender o que é energia livre e o que define a variação da energia livre? ΔG é igual a ΔH subtraído pela temperatura multiplicado pela variação de entropia. Deu sim. Deu? Então, a gente vai dar uma pausa. Sugiro que quem está assistindo beba uma água, beba um café, e a gente volta para continuar a falar sobre os fundamentos físicos nos quais os metabolismos e as reações bioquímicas estão baseados.